E vamos iniciar mais um curso, Infarto e Nutrição. Como a nutrição previne ou promove o infarto. Lembrando, para quem se matriculou nesse curso, quinta-feira vai ter a extensão dele, que a gente vai começar a falar sobre ciclo menstrual e nutrição. Os slides também estão fantásticos. A gente vai comentar aqui, né, sobre o infarto. A gente vai dar um enfoque sobre o infarto, porque eu acho que todo mundo já tem noção do que leva ao infarto, né? Porque está diretamente ligado aí ao processo alimentar. Uma alimentação desregulada, desbalanceada, pode gerar aí o infarto. Alguém poderia definir para mim, ou alguém sabe o que seria o infarto? Não tenha medo de falar, não, viu? E aí? O que seria o infarto? Eu acredito que nem, ó, nosso sangue tá circulando, uma hora ele para, que nem quando a gente come todo errado, tem um monte de gordura, coisa arada, ali vai trancando até que uma hora, eu acredito que é isso, uma hora vai explodir, né, tudo. O infarto ele é direcionado aí pelo impedimento do fluxo sanguíneo em algum determinado órgão, né? Porque quando a gente determina o que é infarto, é quando o fluxo sanguíneo ele é interrompido em algum órgão. Então, pode ter infarto no cérebro, no rim, pode ter infarto no fígado, aonde tiver entupimento e esse suprimento de sangue não chegar nesse órgão, a gente define como infarto. É por isso que quando a gente denomina o infarto que a gente vai comentar é no coração, aí a gente fala, né, que é o infarto do miocárdio, certo? A gente tem que especificar que tipo de infarto a gente está falando, certo? Então, aí tem muita coisa, certo? É por isso que eu quis começar a aula um pouquinho mais cedo, justamente porque tem muita coisa. Então, aí tem o sumário, a gente vai dividir a aula em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar diretamente sobre a anatomia do coração e como surge o infarto. E na segunda parte, a gente vai falar sobre os processos de nutrição e o infarto. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre alguns aspectos, tanto fisiológicos, quanto anatômicos, quanto também elétricos do coração. A gente vai analisar também os métodos de diagnóstico do infarto, os que são melhores para diagnosticar e aqueles que não são tão utilizados para diagnosticar o infarto, certo? E também vamos analisar o eletrocardiograma. Acho que todo mundo, ou a maioria que já fez o eletro, né? Que é aquele exame onde sai a folhinha cheio de picos para cima, para baixo. Então a gente vai analisar aquilo também e também identificar como analisar no eletro uma pessoa que está infartando. Olha aí, a gente vai sair daqui analisando o eletrocardiograma e ver aí como a gente pode diagnosticar uma pessoa com infarto só observando o eletro, certo? O eco, quando a gente fala de ecocardiograma, a gente está falando da do coração. Então, dessa forma, a gente vai analisar a morfologia do coração, o batimento do coração. O eletro, ele vai analisar o espectro da distribuição elétrica do coração, o que vai favorecer a contração e o relaxamento de cada câmara do coração. Já em relação à nutrição, a gente vai analisar, né, os alimentos processados, ultraprocessados. Eu acho que vocês viram que recentemente eu coloquei algumas perguntas lá no grupo de nutrição perguntando o que vocês sabem sobre colesterol, o que é vocês sabem a diferença de alimentos processados e ultraprocessados? Praticamente todo mundo colocou ali que sabia a diferença de alimentos processados
e ultraprocessados. E aí, alguém se arrisca em diferenciar os dois? Muita gente colocou. Se sabe ali, é porque colocou e sabe a definição, pelo menos o básico da diferenciação de alimentos processados e ultraprocessados. E aí, alguém quer falar? Ou pelo menos falar sobre um dos, o que seria um alimento processado e o que seria um alimento ultraprocessado? Boa noite, Renan. Boa noite, Alex. Processado a gente tem, por exemplo, queijo, e são aqueles que a gente pega e faz, como dizem, um processo para alterar aquele alimento. E ultraprocessado a gente vai fazer de composição química e vai usar substratos do alimento para criar um novo alimento a partir de uma fórmula química. Isso. Parece que a Alex está vindo para casa, está andando, né? Então, só complementando pelo que o Alex falou, quando a gente fala de alimentos processados, são alimentos que ainda possuem características do alimento original. E esse alimento processado, ele foi o quê? Triturado, fervido, foi cozinhado, assado, ele foi modificado a sua estrutura, mas ainda compõe a estrutura nutricional do alimento original, certo? Mas ele passou por alguns processos mecânicos, certo? Já o alimento ultraprocessado são alimentos, como a Alex falou, tem uma composição química aí bem diferente, porque ali é adicionado esses alimentos conservantes para ele passar um longo período sem se apodrecer, sem modificar, né? Se apodrecer, vamos deixar esse nome mesmo. Pode ser utilizado corantes ou outras substâncias para deixar o alimento mais palatável, por exemplo, para deixar o alimento com a cor mais vívida, para deixar o alimento com a textura melhor. Então, quando é adicionado elementos a mais do que o alimento ele tem, a gente denomina alimentos ultraprocessados. Normalmente, nesses alimentos ultraprocessados, que são os piores, são adicionados gorduras saturadas, gorduras trans, excesso de sódio, justamente para ajudar na conservação desse alimento. Também adicionado diversos açúcares também, justamente essa elevação de açúcar, elevação de sódio, elevação de gorduras saturadas e gorduras trans, que vai causar algumas coisinhas dentro da gente, né? A elevação desses macronutrientes ou desses micronutrientes, por exemplo, o sódio, pode causar inflamação. Aí vem o detalhe. Olha o detalhe. A gordura, ela é um participante do infarto, certo? Mas também juntar a gordura com outros elementos, como por exemplo o excesso de açúcar, causa o infarto por entupimento das veias. E só existe entupimento da veia se existir um processo inflamatório dentro dos vasos sanguíneos, do epitélio, que a gente chama de endotélio, né? Que é o epitélio que reveste internamente os vasos sanguíneos. Quando esses endotélios, né, estão inflamados, eles corroboram para uma maior incidência de arteriosclerose, né? Justamente ali a gente adicionar na parede da artéria gordura. A gente vai entender esse mecanismo bem direitinho, porque só falando fica meio abstrato para entender. A gente vai ver a imagem, então a gente vai entender esse processo direitinho. Vocês vão sair daqui mestres em infarto. Vamos que vamos. Então vamos estudar agora o infarto agudo do miocárdio. Lembrando que infarto, porque há entupimento de uma determinada artéria e o suprimento de sangue e a diminuição da quantidade de oxigênio não chega nesse sangue, nesse órgão. Ao que acontece? Se eu não tenho sangue chegando, não há nutrientes, não há oxigênio, não há metabólito chegando nesse órgão, nessa parte desse órgão. Aí vamos analisar. Se não está chegando isso, o tecido entra em necrose.
A gente chama isso, ó, preste atenção no nome, de isquemia. Isquemia, certo? Isquemia. Isquemia. Então, a isquemia é a falta de oxigenação junto com a falta de sangue naquele tecido, causando necrose. Quando a gente fala de necrose, a gente está falando de morte do tecido, e principalmente do tecido cardíaco, porque o tecido cardíaco ele não é regenerado. Até 20% do tecido cardíaco ele pode entrar em necrose e a pessoa pode viver, porque após a necrose, aquele tecido, né, ele se torna um tecido fibroso, ele perde a função, mas o coração ainda continua batendo até 20%. Acima disso, tem um grande risco de morte, certo? Daquele tecido afetado. Então, quando a gente fala do coração, a gente sabe, né, que a estrutura do coração, ela é do tamanho da mão fechada. Então, sua mão fechada é exatamente do tamanho do seu coração, onde, deixa eu pegar a canetinha, né? Onde o ápice do coração, ele é voltado para o lado direito, lado direito, ó, pro lado esquerdo da caixa torácica, né, do peito, da área esquerda do peito, né, onde a sua base, eu estou marcando de verde, ó, a sua base, né, ela é um pouco direcionada para a região central do coração. Na verdade, o coração se localiza, né, na região mediastínica, que é essa região central aqui do peito, região mediastina. A gente chama que o coração fica na porção média do mediastino inferior. O que seria isso? O mediastino é a região central do peito, certo? Aí a gente pega essa região central do peito e divide em 3 partes. E o coração ele fica na região média, ou seja, fica na região do meio do mediastino inferior, da porção inferior desse mediastino, onde a sua base é localizada nessa região mediana e seu ápice é direcionado para a região esquerda, certo? Vários vasos sanguíneos saem e entram do coração. Lembrando, né? Todo vaso sanguíneo que retira sangue do coração é uma artéria, e todo vaso sanguíneo que joga sangue para dentro do coração é uma veia. Então, em azul aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor, vou pegar o azul, ó. Em azul aqui, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior, ela drena sangue da cabeça, pescoço e membros superiores, braços, certo? O que é drenar? Pegar o sangue da cabeça, pescoço e braço e levar para o coração, certo? Já a veia cava inferior drena sangue do abdômen e dos membros inferiores, que são as pernas. Pega o sangue desses membros e leva para o coração. A gente diz que ele leva, né, o sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, e leva para o coração direito, que é o lado direito do coração, certo? Chegando ainda do coração, a gente tem, só que do lado esquerdo agora, a gente tem as veias pulmonares, que pegam sangue oxigenado do pulmão e leva para o lado esquerdo do coração. A gente tem 2 veias pulmonares direita e 2 veias pulmonares esquerda, que são 2 veias que vêm do pulmão esquerdo e do pulmão direito para o lado esquerdo do coração. Saindo do coração, a gente tem 2 principais artérias, que é a artéria pulmonar, que pega, a artéria pulmonar sai do lado direito, certo, do coração, e leva sangue para os 2 pulmões. A gente chama, tem artéria pulmonar, ou também chamada de artéria tronco pulmonar. Toda artéria que tem, todo vaso, né, que tem esse nome tronco, significa que é um vaso contínuo e depois ele se bifurca. Então, ele vai se bifurcar, né, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. E um vaso sanguíneo que sai do lado esquerdo do coração, que é a artéria
aorta. Esse é o principal vaso sanguíneo. Ele pode ter um diâmetro, né, aí de 2 centímetros. A gente acha que é pouco, mas é muito, né? Um diâmetro, um círculo de 2 centímetros. E ele leva sangue oxigenado para todo o corpo, né? Leva sangue oxigenado para a cabeça, para os membros superiores, para o tórax, para o abdômen e para os membros inferiores, se dividindo aí em diversos tipos de artéria, né? Artéria bracocefálica, artéria subclávia, artéria coronária direita, artéria coronária esquerda, artéria braquial, artéria cefálica, esplênica, entérica, renal, gonadal, ovariana, testicular e vai indo. Essa artéria aorta, ela se divide para todos os órgãos do nosso corpo, certo? Inclusive, de que sai da artéria aorta, existe um vaso sanguíneo, certo? Que é chamado de artéria coronária. E essa artéria coronária é a artéria que é a principal artéria. Existem outras, viu, no coração, mas é a principal artéria que irriga o coração, que leva oxigênio para o coração, porque o coração precisa aí também de oxigênio. E é ela que causa, é ela que, quando entupida, causa os mais diversos tipos aí de infarto, né? Quando essa artéria, principalmente essa artéria, pode ter outras sim, mas a artéria coronária, que é a artéria que irriga, né, o coração aí, que leva oxigênio, é ela que normalmente vai estar entupida, que normalmente é essa aqui, ó. Eita! Que a gente chama de artérias coronárias, onde eu estou botando as setinhas, que são as artérias coronárias. Claro que as artérias coronárias têm seus nomes, né? Mas a gente não vai ver esses nomes, né? Não tem importância para a gente agora, para essa aula. Aí vamos aqui, ó. Em verde, desse lado, vocês observam, né? Do lado direito, tem o coração aí aberto. E a gente sabe que esse coração tem 4 câmaras, né? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Existem 4 cavidades, né? Deixa eu ver se dá para ver aí. Dá para ver. Átrio, eu tô botando A, ó. Átrio direito. Aqui embaixo, ó, ventrículo direito. Quem participou da minha última aula de cardiovascular vai lembrar disso aqui tudinho. Isso aqui é só uma revisão. Aqui, ó, átrio esquerdo e embaixo o ventrículo esquerdo. Então, são 4 cavidades. Além disso, vocês observam que aí dentro tem os ramos amarelos, certo? Esses ramos estão relacionados com o sistema elétrico do coração, onde primeiro bate os átrios. Foque nisso, viu? Foque nisso, que já já a gente vai precisar dessa informação. Primeiro bate os átrios eles contraem. A contração do coração a gente chama de sístole, o relaxamento de diástole. Então, os átrios contraem, leva sangue para o ventrículo que fica embaixo, ó, fica embaixo. Depois, os ventrículos contraem e tira o sangue do coração, saindo do lado direito para a artéria pulmonar e do lado esquerdo para a artéria aorta. Então, sístole, contração. Ó, primeiro, contrai os átrios para depois contrair os ventrículos, certo? Contrai os átrios, depois contrai os ventrículos nessa ordem. E vocês observam aí que tem os nomes, né? Vocês observam aí onde tem SA, nó sinoatrial. Então, o sistema elétrico, ele é produzido no nó sinoatrial. Aí, desse nó sinoatrial, esse sistema elétrico, né, a eletricidade que é produzida aí, ela vai em direção ao quê? Aos átrios. Então, esse nó sinoatrial, ele favorece a contração dos átrios, certo? Depois que esses átrios eles contraem, esse nó sinoatrial, ele manda informação para o nó atrioventricular, que retarda
ele vai retardar um pouco esse campo elétrico, porque primeiro tem que bater quem? Os átrios, para depois os ventrículos. Aí esse nó átrio-ventricular retarda um pouco. Quando os átrios eles contraem, acontece o quê? Esse nó átrio-ventricular manda informações, né, elétricas para o feixe de His, que se bifurca no ramo esquerdo e no ramo direito e que se ramifica por dentro dos ventrículos lá vai, ó, pelas fibras de Purkinje, certo? Aí agora os ventrículos eles contraem. Aí tem o detalhe, certo? A contração ventricular é da ponta para cima. Então, primeiro contrai a ponta do coração e ele vai contraindo de baixo para cima. Por que ele tem que contrair de baixo para cima? Para que o sangue possa subir e chegar nas artérias pulmonares e a artéria aorta. Eita, Renan, quanta coisa! É muita coisa. É por isso que sistema cardiovascular é o melhor sistema que tem no corpo. Não sei se vocês concordam. Muita gente gosta de sistema nervoso e etc. Minha paixão é sistema cardiovascular. O coração, ele tem 3 camadas, certo? Ele tem essas 3 camadas e tem uma camada de músculo, porque o coração é um músculo. Uma camada de músculo, certo? Que faz esse processo de contração. E vocês observam na imagem que o músculo do lado esquerdo é mais desenvolvido do que o músculo do lado direito, justamente porque o lado esquerdo ele vai ter que ter uma contração mais forte para poder esse sangue ir para a aorta e distribuir por todo o corpo. Imagine a força que esse lado esquerdo tem que fazer para liberar sangue para todo o corpo, inclusive ainda mais para a cabeça, porque a cabeça está muito acima do nível do coração. Então tem que ter uma força muito forte para que tenha pressão suficiente para o sangue chegar no encéfalo. Imagina a girafa, hein? O quanto o coração dela tinha que bater. Aí aqui, ó, a musculatura que faz essa contração é chamada de miocárdio. Mio vem de músculo, cardio vem de coração. Então, músculo cardíaco, certo? Mas esse miocárdio, se a gente for avaliar a parte interna do coração, ela é coberta por uma camada de tecido, né, conjuntivo denso, chamada de endocárdio, certo? E o coração ele é coberto externamente por uma fina camada chamada de pericárdio. Só que, se o pericárdio estiver diretamente colado com o coração, a gente chama de pericárdio visceral, certo? E tem outro pericárdio, que é o pericárdio parietal. Existe uma distância, né, entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, chamado de cavidade pericardial. Essa cavidade é onde fica o líquido, que é o líquido pericárdico. É esse líquido que protege o coração contra choques, porque justamente o coração fica batendo constantemente. E esse bate, bate, bate pode lesionar ele. É por isso que tem essa distância entre os pericárdios e o líquido que passa entre eles, certo? Para proteger o coração contra choques. E outro detalhe, o pericárdio parietal, ele tem por cima dele um pericárdio fibroso, chamado de, se não me engano, é fibropericárdio, uma coisinha assim, que determina aí, né, uma camada mais rígida que protege o coração, certo? Então, miocárdio é a camada muscular do coração. E a gente pode observar que a musculatura cardíaca, ela se divide em 2 partes, né? Vocês observam que tem a musculatura
atrial e a musculatura ventricular, e elas são divididas. É por isso que, como tem essa divisão, a contração atrial ela acontece primeiro, né, pelo sistema elétrico do coração, para depois ter uma contração ventricular. Vocês observam que tanto o átrio quanto o ventrículo, a musculatura faz voltas, justamente porque o coração, a gente acha que o coração bate, né? Tipo, tum, 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 tum. Pelo sentido do som, sim. Mas o coração, ele contrai como a gente estivesse apertando uma roupa. Não tem quando vai lavar a roupa, um pano molhado e vai espremer ele para o líquido sair, pronto. O coração faz esse movimento. Ele gira. Observa a musculatura que ela é como se fosse circular, né? Ela dá voltas. Então ele faz esse movimento de aperto. O coração ele aperta, certo? Então, quando a gente define infarto, a gente fala infarto, que é a parte do infarto do miocárdio, né? É a morte do tecido do coração, principalmente do miocárdio, certo? Pela interrupção desse fluxo sanguíneo. Se não chega sangue, não chega oxigênio, nutrientes, então o tecido começa a entrar em necrose, ele começa a morrer, certo? Então isso causa falta de oxigênio e nutrientes. Esse processo é chamado de isquemia. É diferente de hipóxia. O que é hipóxia? Hipóxia é a diminuição da oxigenação do corpo ou de um determinado órgão. Hipóxia. Isquemia, falta de fluxo sanguíneo. Olha a diferença. Hipóxia, falta de oxigênio no órgão. Isquemia, falta de oxigênio. Claro que tem a falta de oxigenação, mas é pela falta de fluxo sanguíneo. Aí a gente vem, né? Normalmente o infarto acontece pelo surgimento da placa de aterosclerose, certo? Essa placa, a gente vai entender como ela é formada. Aí o que acontece? Só que essa placa de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura dentro da artéria, principalmente a artéria coronária, como eu falei, ela favorece o infarto, mas normalmente não é ela que causa o infarto. Porque normalmente o que acontece? Essa placa de aterosclerose é uma camada de gordura. Aí, pelo fluxo sanguíneo, essa camada de gordura ela se desprende. Puf, se desprende. Quando ela se desprende, aquela região onde estava essa placa de gordura, ela está inflamada. E ela ativa uma cascata de coagulação sanguínea. Aí, naquela região, o sangue começa a coagular, fechando totalmente a artéria, certo? Causando aí um trombo, um coágulo. Aí, falta, né, desse fluxo sanguíneo, tem falta também de oxigênio. Então, esse fluxo sanguíneo é chamado de isquemia e, posteriormente, causando morte das células cardíacas, que a gente chama esse processo de necrose. Principais causas: aterosclerose, tabagismo, né? Pode causar também processos inflamatórios, aumento da hipertensão, né? Da pressão arterial contínua, não tratada, pode causar infarto. Alimentos, né, ricos em gorduras saturadas e ultraprocessadas, diabetes tipos mellitus, lembra que a gente tem vários tipos de diabetes, insípidos, gestacional, temporária e etc. Mas o que vai causar aí é diabetes do tipo mellitus, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Obesidade, porque a obesidade já causa diretamente estresse oxidativo, já começa aí processos de inflamação sistêmica. Então, o corpo de uma pessoa obesa já é inflamado de vida, então pode causar aí, né, processos de infarto. Sedentarismo, predisposição genética, né? O único causa aí que pode ocorrer sem ser alimentação ou hábito de vida,
Por exemplo, se você tem hipertensão, tabagismo, diabetes, obesidade, isso é um hábito de vida que pode ser mudado. Tem medicamentos e etc. Pronto. Isso pode reduzir o índice de infarto. Agora, quando é algo genético, o negócio já muda, porque a gente não pode mexer com o DNA. Então, já está no DNA, foi triste. A predisposição, ela aumenta, né? Aí, o que acontece? Diminuição do suprimento de oxigênio, que a gente chama de hipóxia, seguida, né, juntamente aí com a isquemia. Diminuição da produção de ATP, porque a produção de energia no corpo ela está associada ao suprimento de oxigênio. Depende de oxigênio para ter a produção de energia. Causa alterações elétricas no coração, perda da capacidade de contração, necrose do tecido cardíaco, né, por diminuição do fluxo, certo? Se esse infarto for localizado, a pessoa sobrevive. Se for em grande área, a pessoa acaba morrendo, né? Quanto maior o tempo sem circulação, maior a área lesionada. Tá, eu ia falar um negócio, mas depois eu falo. E tem que ser tratado imediatamente. E outro detalhe, não sei se vocês sabem, mas o infarto, ele depende do infarto também, né? Mas vamos dizer assim, no geral. Ele começa a ser mostrado que existe ali um infarto semanas, dias ou meses antes. Não sei se vocês sabiam disso, que meses antes, quando a artéria começa a ser entupida, já começa a demonstrar aí que já tem uma coisa errada, como taquicardia, falta de ar, sudorese, falta de ar a esforços mínimos, subir a escada você já vai ficando cansado, uma inquietação na parte esquerda do coração, formigamento no braço, dor no maxilar, pescoço, ombro e braço, dor de cabeça, dor no olho, dor no tórax, dor nas costas, pode ser sintomas de infarto. E outro detalhe, quando a dor no peito ela ultrapassa 15 minutos seguidos, isso já deve ser visto com maior atenção, certo? Se já vir com outros detalhes, como falta de ar, dormência no braço, perda de sensibilidade, dor no pescoço, dor no tórax, pronto. Vá diretamente para o hospital e solicite um eletro, porque normalmente o hospital assim público não faz eco, né? Faz o eletro e se a pessoa estiver infartando, sai com certeza no eletro, certo? Olha aí uma artéria coronária semi-entupida, né? Porque ainda tem um fluxo mínimo ali. E a região escura do coração significa região infartada. E dependendo do nível aonde está sendo bloqueado o fluxo, essa área será maior. Cada vez mais na ponta da artéria, menor a área, né? Imagine se a artéria for aqui, ó, entupir aqui. Olha a área, você percebe que ela bifurca para o lado esquerdo e para o lado direito. Imagine toda, pronto, não tem nem o que se fazer, vira camisa de saudade aí em pouco tempo, se não for tratado, né? Lembrando também que existe, né, se a artéria for detectada por um ecocardiograma que ela está entupida ou com fluxo mínimo, existem processos que podem ser feitos. Por exemplo, cateterismo, que é quando é colocado, né, um instrumento comprido de haste rígida na artéria braquial ou na perna, que vai até o coração, na artéria coronária, por exemplo, para desentupir, né, aumentando, né, a área, o fluxo sanguíneo. Ou ponto de safena, que é retirada uma artéria da perna, e essa artéria ela serve como se fosse uma ponte, né? Vou desenhar aqui, vamos dizer que essa região aqui está entupida do coração. Então, eles vão pegar aqui a ponte safena, fazer uma gambiarra, contornando
a área que está entupida. Então, o fluxo aqui, ele sobe e vai para outra área, certo? A gente chama isso de ponto safena. Eu vi um relato de uma mulher essa semana que foi fazer cateterismo e teve 2 paradas cardíacas. Justamente quando a pessoa já está sensível, o coração já está sensível, pode dar parada cardíaca e, se não reversível, o coração parar, tchau. Vamos continuar. Olha aí, os pontos de obstrução do infarto vai depender da onde, né? De que ponto da artéria. Pode ser um ponto mínimo até uma região bem acentuada. Dependendo da área de necrose, o tempo da necrose, a pessoa pode levar à morte, né? Porque esse tecido que morreu, ele não é regenerado. Célula cardíaca, ela não tem esse processo de regeneração como os tecidos da pele, por exemplo, que a gente leva um corte, um machucado, e esse tecido ele se regenera. O coração não se regenera de jeito nenhum. Entre o tecido, se a pessoa sobreviver, esse tecido, ele vai tentar cicatrizar, formando tecido fibroso, não funcional, não contrátil. Essa região, ela não se contrai após sarada. Então, como é o passo a passo, né, da formação? Aqui vai mostrar o passo a passo, deixa eu ver, viu? Tá, vou começar a falar aqui. Gente, a lesão, né, da placa, do surgimento da aterosclerose, dessa placa que a gente chama de ateroma, que é essa placa aterosclerótica, ela é causada por uma região do endotélio, né, da região interna do vaso sanguíneo, que está inflamada ou lesionada por um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele pode ser causado pelo aumento de açúcar. Então, pessoas que consomem muito açúcar têm um corpo inflamado, pessoas que têm diabetes não tratada têm um corpo inflamado. Isso pode causar lesões endoteliais, que é dentro do vaso sanguíneo. Ao que acontece? O LDL, ele é um colesterol ótimo para o nosso corpo, ele tem a sua função específica. Mas, quando esse LDL ele é oxidado, Renan, como assim oxidado? Se uma pessoa não está se alimentando bem, há um aumento da produção de radicais livres, que são agentes oxidantes do nosso corpo, que são agentes que envelhecem, que destroem nosso corpo, certo? Aí o que acontece? Quando esse radical livre, né, ele encontra o LDL, acontece uma reação química, esse LDL muda um pouquinho a sua conformação, certo? E vira um colesterol LDL oxidado, certo? Quando esse LDL ele está oxidado, o que acontece? Nessa região que está inflamada, ele acaba entrando dentro da artéria. A gente acha que a placa de aterosclerose ela é formada na superfície da artéria. Não é. Ele perfura a artéria e esse LDL começa a acumular dentro do tecido da artéria, formando como se fosse um montinho ali dentro. Nesse processo de montinho, começa a inflamar mais ainda essa região. Só que o tecido, o corpo, né, ele tenta reverter esse processo. Olha o que vai acontecer. Começa, né, macrófagos a serem chamados. Por quê? A região onde está inflamado, onde está formando o ateroma, a placa aterosclerótica, certo? Essa região ela tem receptores específicos, ela tem regiões que o macrófago vai reconhecer. Ao que vai acontecer? No sangue, o macrófago ele tem outro nome, que é o monócito. Esse monócito está no sangue. Quando ele encontra essa região, ele vai penetrar o vaso sanguíneo também. Esse processo chamado de diapidese. Diapidese. O monócito ele ultrapassa
Quando ele entra dentro do vaso sanguíneo, no tecido, ele é chamado de macrófago. E esse macrófago vai começar a fagocitar o LDL. Por quê? Ele não tem que retirar essa gordura dali, né? Ele tem que retirar. O corpo vai tentar ajudar, só que ele piora mais ainda. Porque quando os macrófagos chegam e começam a se alimentar daquela gordura, o macrófago não sai dali, formando uma célula que a gente chama de célula espumosa. Olha o nome, célula espumosa, e fica ali. E intensifica o processo inflamatório, porque o macrófago começa a liberar substâncias, moléculas pró-inflamatórias, que chama linfócitos T. Esses linfócitos T também são células de defesa que entram, liberam mais ainda citocinas pró-inflamatórias, gerando inflamação em massa dentro desse tecido. Então, esse tecido começa a ficar muita doideira, muita inflamação. A placa de ateroma começa a aumentar de tamanho, porque vários macrófagos, linfócitos, gordura começa a acumular ali dentro. E o que acontece? O processo inflamatório causa instabilidade na placa. Já está no grupo os slides, mas eu vou reencaminhar de novo, porque muita gente entrou agora à noite. Aí o que acontece? Causa instabilidade da placa. O que significa isso? O corpo, a inflamação está embaixo e a placa começa a ficar solta em cima. E lembrando, né, que a arteriosclerose é uma doença inflamatória crônica. Quando não tratada, é tirando, surgindo de novo, tirando, surgindo de novo. Aí, essa inflamação constante faz com que a placa se desprenda e vá embora na corrente sanguínea, podendo entupir outra região do corpo. É por isso que é uma doença que pode ser sistêmica, porque as placas de ateroma se desgrudando pode ir para outras regiões, entupir e causar infarto no fígado, no rim, no olho, no cérebro, em diversas regiões. Aquela região que ficou inflamada, certo? Começa a coagular sangue e entupir parcialmente ou totalmente aquela artéria, causando isquemia. Olha o esquema aí, olha que doideira. Deixa eu ver que cozinha tá o verde, eu vou pegar o vermelho e vamos passo a passo tudinho que eu expliquei. Olha, o monócito aqui, ó, o monócito reconhece a região inflamada, tá vendo? Ele atravessa o vaso sanguíneo e se transforma em macrófago. Esse macrófago começa a fagocitar a gordura, formando células espumosas, certo? Esse macrófago, junto com os linfócitos T, que chegam também, começam a liberar substâncias pró-inflamatórias. Olha aqui, ó, esse negocinho aqui, né? Pró-inflamatórias, intensificando o processo inflamatório dentro do tecido. Então, a gente pode concluir que o infarto deriva de um problema inflamatório do corpo, certo? Até então, vocês têm alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá. Isso aí é um corte histológico da artéria coronária, certo? Vocês observam aí. Olha, preste atenção. Vocês observam. Isso aqui, ó, que eu vou marcar. Não vou pegar o vermelho porque está quase da mesma cor, né? Vou pegar o verde. Vou pegar o verde. Olha aqui, ó. Isso tudo que eu estou circulando. Não sei se dá para ver o verde aí, porque tá bem fininho, né? Isso aí que eu estou circulando é a artéria. Isso aqui que eu vou pegar. Ah, não sei. Vou pegar em vermelho mesmo, que tá roxo. Isso aqui, isso tudinho que tá aqui é a aterosclerose.
Isso tudinho aqui é um processo inflamatório de gordura, macrófago, linfócito e etc. Observe, do diâmetro do vaso sanguíneo, apenas esse diâmetrozinho aqui, ó, sobrou. Tá vendo? Aqui, por fora, que eu vou marcar agora, tem o endotélio. E vocês sabem, né, que a artéria, ela pulsa. Então, a parte aterosclerada, né, essa parte que tem a aterosclerose, ela perde a função contrátil, ela fica mais rígida, cria-se tecido fibroso pelo processo inflamatório. Então, a artéria, ela perde sua função. Muitas vezes, mesmo abrindo isso, tirando isso, a artéria não volta do mesmo jeito que era, certo? Isso aqui é a primeira imagem. A primeira imagem é a placa de aterosclerose, certo? Isso aqui é um trombo. Olha a diferença. Perceba que está tudo entupido, não tem buraquinho. Isso aqui está tudo entupido. O que é esse trombo? Esse trombo é quando aquela placa de aterosclerose, ela sai, ela não se rompeu, aí ativa a cascata de coagulação sanguínea e o sangue coagulou, isso aqui tudo é sangue coagulado dentro da artéria, ao redor do trombo. Isso aqui é o tecido que está inflamado, e perceba que tem várias camadas, ó, que o sangue, né, começa a coagular por cima, entupindo, nesse caso aqui, totalmente a artéria, causando isquemia, certo? Isso aqui tudo eu já falei várias vezes. E a gente já viu, né, que esse processo é causado por um processo inflamatório que causa necrose daquele tecido. Sinais do infarto. Olha, dor torácica com mais de 20 minutos sem melhoras. Dor que continua mesmo no repouso. Por exemplo, tem gente que sente uma dor no peito, aí quando senta aí melhora. Nesse caso, não melhora. Essa dor persistente que ultrapassa 15, 20 minutos é um sintoma característico do infarto agudo do miocárdio, certo? Essa dor que está no tórax pode irradiar para o braço esquerdo, que é o mais comum, braço direito, não é só dor no braço esquerdo não, viu? Ombros, pescoço, mandíbula, costas e região epigástrica, que é essa região aqui no estômago, que o povo chama, né? Na boca do estômago. Pode ser junto com dispneia, certo? Que é a falta de ar. Necessariamente é uma sensação de falta de ar, como se você tivesse cansado constantemente, mesmo no repouso, certo? Quando a pessoa começa a sentir dor, né? A pessoa já está com comprometimento cardíaco, já tem uma lesão ali. Juntando suor frio, suor intenso, a pessoa começa a ficar nervosa, com palpitação, com ansiedade. O corpo ele detecta que o coração não está normal, é por isso que gera essa ansiedade, porque o coração não está batendo normal, causa sensação. Oi. Eu falei, Ana, você queria. Ah, tá. Pode causar mal-estar, enjoo, certo? Náuseas, desconforto abdominal. Então, vários sintomas que devem estar em conjunto. Não é, eita, gente, eu tô suando, tô infartando. Eita, gente, tô com enjoo, vou vomitar, tô infartando. Não. É o conjunto de sintomas, certo? Que gera a tendência, provavelmente, de estar acontecendo ali um infarto. Não é a pessoa, eita, tô com falta de ar, infarto. Não, não é assim não. Tem que ter o conjunto de causas. Pode causar tontura e como o coração não está batendo direito, o fluxo sanguíneo para o cérebro pode diminuir, causando sensação de tontura, sensação de fraqueza, a síncope, né?
que é o desmaio, e pode causar arritmia, que é o coração não batendo direito. Isso gera ansiedade intensa e como o coração não está batendo direito, pode causar palidez junto com pele fria, pálida e úmida por causa do suor. Por que eu estou falando esses nomes, né? Porque semana que vem, lembra que eu disse que eu abri uma aula sobre casos clínicos, que a gente ia avaliar alguns casos clínicos. Pronto, e vai aparecer esses nomes. Imagine lá, pessoa que teve síncope. A pessoa, síncope, o que é síncope? Aí tem que saber esses nomes, a gente vai participar semana que vem, certo? E causa palpitações. O que são palpitações? Vocês agora provavelmente não devem estar sentindo o coração de vocês, né? O coração está batendo, mas você não está sentindo. Palpitação é quando você começa a sentir o coração batendo. Você sentado, você sente o coração batendo, certo? Pode ter alguns sintomas atípicos que não era para causar, mas está causando, e às vezes esses sintomas atípicos não os leva a um diagnóstico de infarto. Por exemplo, falta de ar isolada, você só está com falta de ar e nada mais. Cansaço extremo, mas você não tem mais nenhum outro sinal. Vontade de vomitar sem dor no peito. Dor nas costas, mandíbula e pescoço sem ter outro sintoma aparente. Desconforto abdominal e mal-estar inespecífico, certo? Quando suspeitado infarto, como eu falei, dor constante por mais de 20 minutos, dor que vai para o braço, mandíbulas e costas, falta de ar, sudorese, náuseas, vômitos, desmaio, certo? Quando isso tudo tá junto, provavelmente aí tem que ser avaliado. Agora, se você está infartando e só está enjoado, aí peça a Deus para não te levar, viu? Que tenha outro sintoma junto para você ir. Porque muitas vezes, muitas pessoas só têm um sintoma isolado, não vai para o médico e acaba falecendo, sem saber o porquê, quando vê, infartou. E não sabia o que era, né? Quando a pessoa faz o diagnóstico, quais são os diagnósticos para o IAM, né? Que é infarto agudo do miocárdio? Primeiro, tem que passar por uma avaliação clínica rigorosa, viu? O médico tem que ser avaliado ali. Tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer um exame de sangue para determinar marcadores cardíacos, fazer um exame de imagem, como por exemplo o ecocardiograma, né? Então, a pessoa vai chegar ao médico e o médico vai avaliar aquelas características que antes foi falada, né? Mas isso ainda não indica que seja infarto. Pode ser outra coisa. Pode ser uma ansiedade também, certo? É por isso que muitas vezes o infarto pode ser comparado aí, pode ser enganado por ansiedade. Por exemplo, depressão, a pessoa fica agoniada, tem esses mesmos sintomas, né? Então, o médico vai avaliar todos esse passo a passo, mas se o médico continuar ainda com dúvida, porque ele vai observar e dizer, eita, isso aqui tá. A gente precisa de dados, de coisas mais concretas para determinar aí se é infarto ou não. Aí a pessoa vai fazer o eletrocardiograma, que o eletrocardiograma justamente é aquele zigue-zague lá que sai no papelzinho, né? Então ele vai avaliar algumas coisas. Porque, por incrível que pareça, naquele zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague que tem, cada pontinho daqueles se repete, né? Ele se repete a cada ciclo cardíaco. E cada pontinho daquele simboliza uma coisa. E cada pontinho daquele quer dizer uma coisa. Então, tem que ser avaliado cada pontinho daquele. E a gente avalia dessa forma aqui. Tem esses nomes aqui, mas eu vou falar ele diretamente no eletrocardiograma, que fica melhor, porque eu falar inversão da onda T, onda Q patológica, tu vai ficar o quê? O que é isso? Certo? E vamos lá.
Observando aí o eletrocardiograma, esses zigue-zagues, esse espaço de tempo que tem aqui, ó, que eu vou botar em vermelho, ó, que começa aqui e termina aqui, a gente chama de ciclo cardíaco, que é um batimento cardíaco geral, que é a contração e o relaxamento do átrio e a contração e o relaxamento do ventrículo, certo? Perceba que cada protuberância do eletrocardiograma, ele possui uma letrinha, que é a onda P, o complexo QRS, tá vendo que tem o QRS, e a onda T, certo? Cada protuberância, cada setinha, cada piquinho que tem aí, tem uma letrinha. A onda P, aí depois vem o complexo QRS e a onda T. Olhei no eletrocardiograma, tá repetindo isso várias vezes, ó. PQRST, PQRST, PQRST. Isso é constante. É por isso que fica um monte de zigue-zague. Tá, observei, tá normal. Mas o que significa a onda P? A onda P é a despolarização atrial. Tá, Renan? O que significa isso? Contração do átrio. A onda P significa que o átrio está contraindo. O complexo QRS, certo? É a contração do ventrículo. E a onda T é o relaxamento do ventrículo. Aí faltou o quê? O relaxamento do átrio. O relaxamento do átrio acontece no mesmo momento que a contração do ventrículo. Só como o relaxamento do átrio ela é sutil e a contração do ventrículo ela é mais forte, é por isso que ela aparece apenas a contração ventricular, mas não aparece ao relaxamento do átrio, certo? Então, isso aí, ó. Onda P, despolarização, contração do átrio. QRS, contração do ventrículo. Onda T, relaxamento do ventrículo. Aí vamos avaliar uma pessoa que está no início do infarto e uma pessoa que já está infartando há uma semana. Lembrando que o infarto ele pode ocorrer horas, dias, semanas ou meses antes de acontecer isso, certo? Olha o que está acontecendo. Eu vou botar a setinha aqui, ó. Observe aqui. Vocês conseguem observar uma diferença dessa curva aí do elétron com a curva que eu acabei de mostrar? Vamos interagir, minha gente. Falem aí o que tem de diferente. Eu acho que não tá, o ventrículo não está relaxando, né? Quer dizer que você está falando que a onda T tem uma onda T aí está se modificando. Exato. Perfeito. A gente tem no início do infarto uma onda T hiper esticada. Uma onda T hiperesticada. A gente chama de onda T hiperaguda, certo? Outra coisa que a gente aparece aqui, ó, que eu vou mostrar aqui. Lembra do complexo QRS? Vocês observam aqui, ó, onde eu estou marcando agora, que no Q tem um pontinho, né? Tem um pontinho aqui, certo? Esse pontinho, ele começa a se prolongar, tá vendo? Esse pontinho começa a aumentar de tamanho e fica bem grandão. A gente diz que isso é uma negativação da onda Q, porque ela vai para baixo. A gente chama isso de onda Q patológica, que o início da contração atrial, ela é afetada. Atrial não, ventricular, ela é afetada, porque a onda Q, ela começa a aumentar muito. Outro detalhe, observe também. Vocês observaram que Glenn acabou de falar, cadê a canetinha? Tá. Que a onda T, ela dá uma esticada.
Só que uma pessoa que está infartando há muito tempo, essa onda T, ela inverte e vira uma onda T negativa. E vocês observam também que todo eletrocardiograma, uma pessoa que está infartando há algum tempo, ela não tem mais essa conformação de picos, tá vendo? Esses picos para cima diminuem. Justamente que se vocês observarem, ao prolongar do infarto, essas ondas começam a se fusionar. Então, uma onda normal, olha aí na esquerda, como ela é normal. Quando uma pessoa está infartando, essas ondas se fusionam. Aí, quem levantou a mão? Eu, Renan. Pode falar. Então, mas esse paciente, ele está fazendo isso, né, inversão da onda T, ele já está internado, né, porque na casa dele não dá para ele ficar assim, né, aguentando, assim. Não, se o eletro já tiver desse jeito aí, a pessoa já está nos últimos momentos já. Já não está mais nem na casa, na família, essas coisas, já está lá dentro do hospital, né? Justamente, já está aí dentro do hospital. Inclusive, né, se a gente for raciocinar aqui, esses elétrons, a pessoa, vamos dizer que essa pessoa, ela já está no hospital, né? E já quer dizer que ela já foi detectada aí um infarto desde os primeiros minutos, né? Então já foi feita, mas sim, uma pessoa com esse eletro aí no final já está no hospital, já está sentindo muita coisa, justamente porque todo o campo elétrico do coração, ela já foi afetada aí, né? O coração já não está com ritmia, né? O coração já está batendo direito, todo o sistema elétrico já foi afetado, o coração já está com isquemia muito grave, certo? Então aí, ou eu não vou afirmar o nível da isquemia, a gente teria que avaliar aí para ver se esse paciente tem reversão ou ele vai a óbito, né? Avaliando isso aí. É isso aí mesmo, Marili. Certo? Outro detalhe. No exame, a gente pode fazer exame de sangue, que eu já fiz, né? Quando eu estava com dor no peito, porque vocês sabem que eu tenho problema no coração, e meu médico falou, né? Quando eu sentia alguma dor no coração, prolongada e etc., era para fazer exame de sangue e avaliar algumas coisinhas para ver se eu estava infartando. Aí, eu fui para o hospital e um dos exames que foi feito foi o exame da troponina. Vocês só colocam o joinha aí se vocês já ouviram falar sobre essa proteína troponina. Já não foi? A troponina é uma proteína que está dentro do músculo, certo? É uma proteína que está dentro do músculo. Ela ajuda, junto com a quitina, com a miosina, na contração muscular. Quando essa troponina está com concentrações elevadas no sangue, pode indicar infarto. Por quê? Se o tecido cardíaco ele está sendo lesionado, essas proteínas que tem dentro do tecido acabam caindo na corrente sanguínea, aumentando seus níveis, certo? E a troponina, principalmente, né, que a gente tem a troponina I, T e C, mas principalmente a troponina I e T são as grandes indicadoras, é o marcador mais sensível aí para identificar o infarto agudo do miocárdio. E ela tem uma sequência. Fez esse exame aí, deu normal? Ou deu alguma alteraçãozinha? Deu, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. O que acontece? No início do infarto, a troponina IT ela começa a elevar no início, entre 3 a 6 horas. Depois de 12 a 24 horas, certo? Ela tem um pico. Ela sobe muito. Justamente por causa desse desgaste do tecido, né, do músculo cardíaco. E esse pico e as concentrações elevadas continuam entre 7 a 14 dias após o início do infarto, certo? As concentrações
elas podem variar de laboratório para laboratório, viu? É por isso que a gente tem que avaliar lá os valores mínimos, se passou daquilo, etc., porque cada laboratório utiliza unidades de medidas diferentes, e esse valor pode variar. Mas para essa unidade de medida NG por litro, a gente tem que indicar o quê? Que a troponina aí, ela está normal quando ela está menor do que 26. E para a troponina T, menor do que 14. Caso esses valores estejam bem maiores, certo? Pode indicar, pode não, indica infarto, que é o marcador mais sensível. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Imagine que Dona X foi fazer um exame porque ela está sentindo dor no peito. Ela fez o exame, né, de sangue para determinar a concentração de troponina plasmática no plasma do sangue. Viu que essa troponina estava exatamente 26 e 14. O que o médico deveria fazer? E aí? Eu acho que deveria fazer outros exames para confirmar, né? Vamos imaginar que nesse hospital só tenha esse exame. Como eu falei, Marili, só tem esse exame de sangue, não tem elétron, não tem nada. E aí, o que o médico deve fazer? Deu exatamente 26 e 14. Ele teria que mandar essa paciente para casa ou ficar em observação para repetir o exame posteriormente? Ficar em observação, repetir depois. Isso. Porque quando a concentração está no limite, não é normal, não é normal. Não é normal. É a mesma coisa que outra, não só serve para isso aqui, né? Para outros também, para outros exames. Quando você vê seu exame e deu muito próximo ou exatamente aquele valor, alguma coisa aí tem que ser observada. Repetir posteriormente, nesse caso, a paciente ela tem que ficar no hospital, ela tem que refazer o exame, né, algumas horas depois, para ver se teve um aumento ou regressão disso. E também ele tem que perguntar quanto tempo ela está sentindo isso. Não, se tiver abaixo, está normal. Se tiver abaixo, está normal. Porque não é normal essa proteína estar no sangue, certo? Não é normal. Então, ela tem que estar em baixíssimas concentrações. Se ela já está chegando próximo a esse valor limite, tem que ser investigado isso, certo? Outra que pode ser avaliada é uma enzima, que é a CKMB, que é chamada de creatina quinase MB. O que ela é? Ela é uma enzima que pode ser utilizada para identificar, né, no sangue para reinfarto. Se uma pessoa está reinfartando, as concentrações dessa enzima podem estar elevadas, certa? É uma enzima que está localizada dentro do músculo cardíaco e ela cai na corrente sanguínea quando o músculo está lesionado, certo? Por que ela aumenta? Justamente porque as células cardíacas estão lesionadas e ela é um grande indicador de reinfarto. Aí vamos aqui, ó. Ela tem o início da sua liberação de 3 a 6 horas, tem o pico de 18 a 24 horas e normaliza após até 3 dias. Ela é indicada para o início do infarto, porém, pessoas que procuram tardiamente por essa enzima aí não vai ser detectado normalmente, porque justamente ela vai se normalizar após 3 dias. É por isso que a melhor que tem é quem? A troponina, porque ela fica até 2 semanas aí ou mais na corrente sanguínea em altas concentrações. A gente tem a mioglobina. A mioglobina, ela pode ser utilizada, mas ela não é confiável, porque a mioglobina é a hemoglobina do músculo. E a mioglobina, ela não só existe no coração, ela existe também no músculo esquelético. Você fazendo exercício físico e etc.,
pode danificar esse tecido, né? E liberar mioglobina e ela aumentar em concentração, mesmo que não seja do coração. Então, ela não é muito bom como marcador, certo? Mas, claro, se você não faz exercício físico muito intenso, não teve nenhuma lesão muscular, ela pode indicar ser um marcador precoce para infarto. Só que ela é infarto logo no início, né? Logo no iniciozinho do infarto. Porque ela tem seu pico de 1 a 2 horas. Gente, vocês ficam falando, eu fico olhando por coisa aqui, fico olhando para aqui. Alguém pode ler as perguntas, algumas perguntas que foram feitas aí para mim? Eu perguntei se é melhor ficar sem treinar, então, um dia para poder realizar o exame, para não dar alguma alteração. E a outra guria perguntou assim, quando é um paciente renal crônico, esses valores alteram? Qual o valor dessas substâncias pode sim alterar porque não está sendo liberada na urina, né? Os metabólitos através disso, né? Pode sim estar alterado também. O que Marili falou aí, eu não vou treinar hoje para fazer um exame. Tá, mas se você está falando isso, porque já está sentindo a sintomatologia antes. Então, a mioglobina não vai ser muito utilizada justamente porque já passou mais de um dia, provavelmente, da sintomatologia, e vocês observaram aí, né, que ela normaliza após 24 horas. Então, não é. É só quando você, por exemplo, por acaso, você está no início do infarto, foi fazer um exame, o médico diz, vamos fazer assim que esses sintomas aí determinou a mioglobina. Mas eu nunca vi, normalmente assim, pedir a mioglobina, viu? Nunca vi, não. É mais, normalmente, direto a troponina, que é a melhor e mais confiável para fazer. Mas quem sabe, né? Depende dos recursos do hospital. A gente tem a CK total, certo? Que é uma enzima. A gente não viu a CK agorinha, não foi? Que foi a CKB creatina quinase. A gente pode determinar a CK total, porque essa aqui está presente, é a enzima presente em todos os músculos, inclusive o músculo cardíaco. E ela não é utilizada porque justamente ela é liberada por todos os músculos. Então, fica muito inespecífica determinar o infarto sobre ela. Mas se está aqui, é porque alguém já pediu, né? O LDH, que é lactato desidrogenase, que ela está relacionado aí ao metabolismo do lactato, que tá o lactato, a produção que ela é produzida dentro do músculo, certo? Era muito utilizada no passado, mas hoje tem pouca aplicação. Por quê? Quem é melhor? Lactato, que é produzido em vários órgãos do corpo, ou a troponina I e a troponina T, que são as melhores para determinar infarto? Claro que as melhores são a troponina. Quando descobriram a troponina, a lactato foi embora. Ninguém utiliza muito elas hoje, não. Mas também ela prevalece, né, pelo dano muscular por até 14 dias. Mas as troponinas, elas são mais sensíveis, certo? O AST-TGO, que são enzimas hepáticas, certo? Pode indicar também diagnóstico de infarto, justamente porque, além do fígado, ela está presente no coração, mas também ela é muito inespecífica, porque ela é presente em outros órgãos, e esses órgãos podem ter sido lesionados, ter aumentado na corrente sanguínea, e quando você faz o exame, detectar, eita, estou infartando, mas não está infartando. Foi um dano no fígado ou um dano no músculo esquelético. Tem o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração. Justamente, ele vai avaliar aí, né, a redução da contração do miocárdio. Ele vai ver se o coração está bombeando direito, se está bombeando irregularmente. A fração de ejeção cardíaca, que é quanto de sangue sai do coração. Complicações mecânicas no coração, como, por exemplo, arritmias, alterações valvares, né, alterações nas válvulas do coração, derrame pericárdico, vê ali
se tem compressão do coração por excesso de sangue no coração, por fora do coração, né? Que coração tem sangue, né? Mas estou falando por fora. A gente chama isso derrame pericárdico. E tem a angiografia coronária, como eu já falei, o cateterismo. É uma cirurgia de boa, as pessoas podem fazer até acordada. É feita anestesia local, aí a pessoa bota aquela sonda até o coração, né? Justamente para desobstruir a artéria, retirar as placas de arteriosclerose, depende do grau de estreitamento e quando há presença de trombo, certo? A gente chama de angioplastia coronária porque vai estar relacionado à artéria coronária e vai remodelar ela ali por causa do entupimento que ela teve, né? Outros exames o médico pode passar, como radiografia do tórax, ressonância magnética, angiotomografia das coronárias, são exames mais chiques, né? Que não é disponibilizado por todos, acho que quase nenhum hospital, né? Fazer essa angiotomografia das coronárias. Hospital aí, tô falando hospital público, hospital pago pode ter. Imagina a pessoa fazer uma ressonância magnética só para o coração. Aí. Isso aí é um esquema que eu montei para mostrar para vocês. Lembrando que de todas essas enzimas e proteínas, a principal é a troponina I e T. Ela é a mais sensível e vocês vão observar que quando tem suspeita de infarto, ela que é pedida imediatamente. Além disso, junto com o eletro, e se o hospital tiver, junto ao eco, certo? Esse aqui da prevenção do infarto a gente vai falar agora. Eu só botei essa imagem para vocês terem no slide, né? Para vocês terem aí um resuminho de como prevenir o infarto. Vamos lá. Infarto e nutrição. Vamos lá. Já foi falado aqui no início da aula a diferença de alimentos processados e alimentos ultraprocessados, certo? Aí agora eu quero saber de vocês. A maioria aqui é nutricionista, que eu quero saber de vocês. Eu não quero saber a diferença estrutural das gorduras saturadas e insaturadas. Eu quero saber o porquê a gordura saturada ela é considerado o vilão. Porque ela forma as placas. Como assim forma as placas? Ela faz os entupimentos, né? Vai formando os ateromas e entupindo, né? Aí você está falando que... Oi? Pode falar. Eu acho que ela não dissolve, né? Não desmancha com facilidade. Olha, as gorduras insaturadas, vou começar a falar por ela, que são macromoléculas benéficas para o sistema cardíaco. Porque ela indiretamente, certo? Ela ajuda na saúde vascular. Porque ela vai favorecer ali aumento da produção de HDL. A gordura insaturada em si, ela não ajuda, ela não é convertida em HDL. Mas em processos bioquímicos no nosso corpo, indiretamente, ela está ali como a função de produção ali de HDL. Essas gorduras que vão ajudar e fornecer energia para o coração. Então, elas são boas. Já as gorduras saturadas, elas promovem a liberação, junto com as gorduras saturadas e as gorduras trans, que gorduras trans também são gorduras saturadas, porém são gorduras saturadas modificadas, certo? Como assim, Renan? Pegaram a gordura saturada e modificaram em laboratório, vamos dizer assim. Aí surgiu a gordura trans. Se a gordura saturada já não é tão boa ali, aí forma uma gordura
trans. Só que para ainda virar gorduras trans, tem que pegar essa gordura saturada e colocar insaturações nela, por exemplo. Aí é que piora mais ainda o negócio, né? Porque ela é modificada estruturalmente ali. Aí ela vai favorecer o aumento, certo? O aumento da liberação de LDL. Não é a gordura saturada em si que vai cair na corrente sanguínea, certo? E vai grudar para fazer a placa de ateroma. A placa de ateroma, né? Mas nesse caso, vai favorecer o aumento da produção de LDL, certo? Aí o que acontece? Oi? E a pressão alta também, esses ultraprocessados, Isso, perfeito. saturada, a pressão arterial aumenta, ou é uma formação que eu expliquei do colesterol, né? Isso. Ou é porque a pressão também aumentou. Perfeito, principalmente os ultraprocessados que adicionam muito sal. E a hipertensão por sódio, né, é a pior que tem, porque ela é duradoura. Ela demora muito tempo para se estabilizar. Não é como outros tipos de hipertensão, né, por exemplo, do sistema nervoso central e etc. A hipertensão por sódio, ela demora muito tempo. Então, as pessoas tomam medicação, aí não regula, fica próximo do ideal, mas ainda não regula, fica 14/8, 15/8, fica ainda um pouco alta, ela um pouco mais para regularizar aí. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o LDL, né, que deriva desse processo de alimentação aí, ele carrega colesterol. O LDL, vamos imaginar, eu tenho álcool em gel aqui. Vamos dizer, acho que vocês estão vendo, vocês estão me vendo, né? Meu cabelo tá todo arrepiado. É, essa coisa aqui de álcool em gel é o LDL, e dentro do LDL tem o líquido, que é o colesterol, certo? Colesterol é essencial para a vida, viu? Sem colesterol todo mundo morre. Não vai botar na cabeça que colesterol é ruim, não. Tanto o LDL quanto o colesterol, ele é ruim quando ele está em altas concentrações na corrente sanguínea. Mas se ele estiver normal, é de boa. Vamos imaginar aqui que esse LDL está viajando por dentro do corpo. Qual a função do LDL? Levar colesterol para o corpo. O LDL pega o colesterol do fígado e distribui para o corpo, para fornecer energia, para fazer hormônio, porque testosterona, progesterona, vitamina D derivam do colesterol. Então, sem colesterol não tem esses hormônios. Membrana plasmática, processos celulares dependem de colesterol. Então, esse LDL ele leva. E qual a função do HDL? O resto do colesterol que o LDL não conseguiu levar tudo, sobrou, o HDL ele leva de volta para o fígado. Então, é um processo de ida e de volta, certo? Porém, quando há um processo inflamatório, esse LDL, ele gruda na parede e entra, e como é membrana plasmática, não é rígido. Então, ele libera o colesterol, gordura ali dentro, formando a placa de ateroma. E quais são esses alimentos que podem intensificar esse processo inflamatório? Manteiga, bacon, carnes gordurosas, queijos amarelos, fast foods, pizzas, produtos de confeitaria, que são produtos que estão ricos em gordura, ricos em açúcar, ricos em sal, que podem elevar a hipertensão, pode causar processos inflamatórios e pode intensificar o processo de aterosclerose. Consequência, como eu falei, né? Aumento de LDL juntamente com colesterol, LDL e colesterol, porque o LDL carrega o colesterol. Formação de placas de ateroma, inflamação vascular e o maior risco de infarto. Vocês observam que tem essas citações embaixo, né? Castro et al. 2004, porque, gente, não foi pegado do ChatGPT isso aqui, não foi pegado do Brasil Escola. Todas as informações que tem aqui foi retirada de artigos científicos, viu? Então não foi, eita, eu peguei da cabeça, não. É tudo científico. Eu não estou inventando nada aqui, não, viu? Alimentos ricos em gorduras trans.
Por exemplo, biscoitos recheados, salgados. Vocês podem pegar aí vários alimentos que vocês têm em casa, que são alimentos industrializados. Praticamente todos vai ter gorduras trans. Vocês sabem o porquê? Só aqueles que vêm na frente dizendo não possui gorduras trans. Mas aqueles que não têm, um pouquinho mais têm. Vocês sabem por quê? Para ser, como Marieli colocou, para ser mais palatável, para durar mais. Lembra que eu falei, né, que a gordura trans ela é modificada em laboratório justamente para dar essa permanência do sabor do alimento, para que ele não estrague tão rapidamente. A gordura permanece ali, porque a gordura em si é um conservante, né? Então, demorar mais tempo ali. Então, biscoitos recheados, salgadinhos, frituras, donuts, produtos. Eita, esse aí, você aperta o produto ultraprocessado, cai a gordura trans, ali sai correndo. E favorece o aumento do LDL, né? E ainda mais, além do mais, eles aumentarem isso, aumentam os alimentos ser viciantes, porque os alimentos ultraprocessados, principalmente, ele tem o glutamato. E o glutamato, na nossa cabeça, né, é um neurotransmissor excitatório. Eles colocam, sabe por que eles colocam glutamato no alimento? Mesmo o alimento já sendo bom, eles colocam o glutamato, porque o glutamato ativa as papilas gustativas e deixam elas mais ativas. Aí o que acontece? Quando você coloca o alimento na boca, aquele gosto que seria bem fraquinho, ele não aumenta o gosto, mas a sensibilidade da língua aumenta e intensifica aquele gosto. E você fica, eita, que delícia, e sai comendo tudo. Isso pode levar ao vício, né? Porque ele intensifica a sensibilidade das papilas gustativas, aumentando a sensibilidade àquele gosto, certo? E ainda mais, essas gorduras trans, além de diminuir o LDL, favorece a redução do colesterol, entre aspas, que é o colesterol bom, que é o HDL. A gente sabe, né? Que não tem colesterol bom e nem ruim. Isso pode favorecer o aumento da inflamação e maior risco de trombose, né? Que é entupimento da artéria. Açúcares simples, né? A gente sabe que os açúcares complexos, eles não são absorvidos pelo nosso corpo. E quando são absorvidos, tem que passar por todo o processo de metabolização e às vezes sai nas fezes e não é absorvido. Já os açúcares simples, como a frutose, a galactose, a glicose, são açúcares que são rapidamente absorvidos pelo corpo. E eles estão presentes em refrigerantes, doces, balas, bolos, sobremesas. E o excesso de açúcar simples no corpo, né, pode causar diabetes, como a gente já sabe, obesidade, resistência à insulina, inflamação crônica. Tendo inflamação, pode ter maior risco cardiovascular. Alimentos ricos em sódio, lembra, né? Rico em sódio é um dos principais vilões para o processo de hipertensão. Aí eu pergunto uma coisa a vocês. É o sódio que causa pressão alta? E aí, quem se arrisca a responder? Eu acredito que não, mas o excesso que sim. Será que é o excesso? Mas dizer que ele mesmo em si sozinho, eu acredito que não. Ô, Renan, Oi. não tá mais relacionado que o sódio, ele atrai água. E quando ele atrai água, aí ele leva para a corrente sanguínea, aí aumenta a pressão por causa do maior volume de sangue. Perfeito, gosta assim. Não é o sódio diretamente que vai causar ali, como posso falar, o aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial é pelo excesso de acúmulo de água na corrente sanguínea. Além do sódio puxar mais água, né, para dentro do sangue, quando você come um alimento com muito sal, qual a primeira coisa que você começa a beber o dia todinho? Água. Tomar água. E você bebe água em excesso, não é uma água que você vai tomar
de vez em quando. Você começa a sentir muita sede, dependendo do nível da quantidade de sal, né, que você ingeriu. E isso aumenta a pressão. Mas, Renan, eu sou saudável. Tá, você é saudável, mas uma pessoa que já é hipertensa, come muito sal, bebe muita água, a quantidade de líquido no sangue aumenta, maior pressão, o coração vai fazer o quê? Bombear com mais força, porque tem muita água. Isso vai favorecer maior risco cardiovascular. Além do mais, você percebe que quando você bebe muita água junto ao sal, aumenta a diurese, né? Que é a vontade de fazer xixi. Fica constante, constante, constante. Porque seu rim fica doido, ele fica dizendo, peste, você bebeu muita água, tu vai morrer. Vou fazer xixi para eliminar isso. Aí fica água, xixi, 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 para eliminar logo o máximo possível, certo? Aí causa hipertensão arterial. Sim, os alimentos, né? Macarrão instantâneo, eu nem como isso mais. E eliminei da minha vida há anos. Apesar que a maioria não como aqui, não. Não é porque eu não gosto, porque se tivesse macarrão instantâneo eu comeria, porque eu sei que faz mal, então eliminei. Enlatados. O único enlatado que normalmente eu como assim é sardinha em lata, né? Que eu gosto. Só. Embutidos, gente. De embutidos. Eu não consigo me livrar da salsichinha. Eu gosto demais de comer ela assada. Aí, né? Vamos aqui. Temperos industrializados. Eu uso, às vezes, o sazonzinho, né? Pra botar dentro da carne. Carne processada eu não como. Eu amo miojo. Pois é. Assim, né? A pessoa, em vez em quando comendo, não causa nada, né? Porque, gente, que muita gente faz assim, tirando, olha, preste atenção, pessoas sem comorbidade, viu? Pessoas que são saudáveis, não, tô falando de pessoas saudáveis, não tô falando de pessoas que são doentes, mas pessoas saudáveis. Ah, eu vou comer hoje um cachorro quente. Tá, comeu hoje, deu tempo do seu corpo metabolizar, quebrar, liberar, queimar a gordura que você comeu, excesso de açúcar e etc. Hoje, você passou uma semana, 2 semanas, eita, eu vou comer um cachorro quente hoje de novo. É normal. Às vezes pode. O negócio é, imagine, Dioclésio tá aí, come 3 miojos hoje de manhã, acordou com meu miojo, foi pro almoço, não quer comer, come miojo, vai de noite, come miojo, vai lanchar, come um miojinho. Aí não dá, né? Comer miojo todo dia não dá. Inclusive, se vocês aí, eu não tenho essa propriedade, mas eu posso falar dessa forma assim, que, por exemplo, não é recomendável comer feijão todo dia, entendeu? Comer macarrão todo dia. Tem que ter essa variação alimentar, justamente porque feijão causa acúmulo de gases, pode causar dor abdominal, dependendo, né, do feijão. Justamente aí, porque não é para ser comido nenhum alimento é para ser comido todo dia, porque ele tem nutrientes ali, tem. Aí esses nutrientes começam a se acumular, acumular, acumular. Então, né? É, Eu como biscoito recheado todos os dias. Eu como biscoito recheado também, tem ali. Mas não todo dia assim, né? E um dia sim, um dia não. Às vezes eu como 2, 3 dias seguidos, mas depois eu paro. Tá vendo a gente aqui, ó? Falando aí o que a gente come por trás. Vamos aqui. Consumo de ultraprocessados, né? Hambúrgueres industrializados, salsichas, pizzas congeladas, refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, chocolates. Não, eu estou falando chocolates ultraprocessados, mas a gente sabe que tem outros chocolates mais orgânicos, né? Isso favorece ganho de peso, hipertensão, diabetes. São alimentos ultraprocessados, porque totalmente aí foi convertido em uma coisa que não tem nada a ver com o original, né? Foi adicionado corante, foi adicionado aí conservantes, então bem ultraprocessados. Consumo excessivo de carnes processadas, como salsicha, bacon. Gente, eu gosto de salsicha, mas não como ela todo dia não, viu? Bacon, presunto, salame, linguiça, justamente porque para conservar, ela leva alto teor de sódio
tem altos teores, né, altas concentrações de gorduras saturadas e muitos conservantes, porque a maioria dessas carnes processadas, elas ficam ao ar livre, né? Fica em exposição, então elas não podem estragar com facilidade. Pode desenvolver aí aumento da gordura visceral, que é a gordura da barriga, né? Resistência à insulina, hipertensão, dislipidemia, que é o excesso de gordura na corrente sanguínea, causando inflamação. E alteração do perfil lipídico, né? Isso tudo provoca aumento de LDL, aumento dos triglicerídeos, né? Que são gorduras no sangue, e diminuição aí do HDL, que é a gordura, né? Que é a lipoproteína que vai retirar as gorduras do nosso organismo. Isso favorece aumento da inflamação cardiovascular, aí gera estresse oxidativo pelos radicais livres. Os radicais livres acabam danificando as células, é o estresse oxidativo. Oxidativo vem de oxigênio. Vocês sabiam que esse estresse oxidativo deriva do oxigênio, né? A maioria, né? Porque o nome oxidativo vem de um termo químico aí que a gente não vai detalhar agora, não. Mas o oxigênio, o estresse oxidativo, é ele que causa envelhecimento. É o próprio oxigênio que a gente respira que causa envelhecimento do nosso corpo. Inflamação crônica, disfunção endotelial, que é a inflamação no interior das artérias e progressão da aterosclerose. Certo? Agora, alimentos que previnem, né, o infarto do miocárdio. A gente tem as fibras, principalmente as fibras, porque as fibras, ela impede a absorção de gordura na nossa gordura em excesso, né, no nosso sistema digestório. Antioxidantes, gorduras insaturadas, vitaminas, sais minerais e compostos bioativos, aonde a gente pode encontrar consumo não excessivo, porque tudo excessivo causa dano, né? Mas consumo para ter essas substâncias no nosso corpo, como por exemplo, verduras e legumes, como couve, brócolis, cenoura, espinafre, tomate, pimentão. Vocês sabem, né, que a cor do alimento refere-se ao substrato, ao nutriente que tem dentro dele. Por exemplo, só um exemplo, alimentos verdes escuros são alimentos ricos em ferro, por exemplo. Esses alimentos, eles reduzem, eles funcionam, né, como antioxidantes, né? Ele acaba com aquelas substâncias que causam oxidação dentro do nosso corpo, reduzindo o estresse oxidativo dentro da gente. Então, previne, né? E lembra que eu falei, esses oxidantes, né? Essas substâncias oxidativas, elas oxidam o LDL, causando arteriosclerose. Nesse caso, se não tem essas substâncias oxidantes, o LDL não é oxidado. Diminui a inflamação vascular, melhoram a função endotelial, auxiliam no controle da pressão arterial, né? Além disso, algumas frutas, como por exemplo, frutas ricas em fibras e alto teor de antioxidantes, como por exemplo a maçã, laranja, frutas vermelhas, uva, kiwi, banana, são frutas aí que melhoram a saúde, principalmente a banana por causa do potássio. A laranja por causa da vitamina C. Lembra que a vitamina C é essencial para a absorção de ferro. Sem vitamina C, os índices de ferro diminuem, que auxiliam na redução de LDL, melhoram o controle glicêmico e reduzem o risco cardiovascular. Além do mais, os grãos integrais, que eles estão relacionados aí à redução do LDL, eles, como têm fibras, né, eles diminuem a glicemia, porque retém a glicose dentro do intestino, causam maior saciedade, então a pessoa ingere menos alimento e tem elevado teor de fibras. Quem são eles? Aveia, pão integral, arroz integral, cevada e a quinoa. As leguminosas. Gente, vocês sabem a diferença de legumes e leguminosas? Ou não? Não. Legumes. Legumes, olha, preste atenção. Legumes, você pode dar esse nome a qualquer vegetal que não seja folhoso, como por exemplo alface, espinafre, etc. Aí eu vou pegar um legume ali, aí pego uma cebola, vou pegar um legume, peguei uma tomate, peguei uma abobrinha. Então são legumes. Leguminosas são vegetais que derivam de vagem
Não tem a vagem do feijão, da soja. Então, são alimentos, são grãos que derivam de vagem, como, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. São exemplos de leguminosas, certo? Que é diferente de legume, que legume é qualquer vegetal que não seja folhoso, certo? Benefícios: rico em fibras, proteínas vegetais, ajudam na redução do colesterol justamente aí, porque eles são ricos em fibras, melhoram o índice glicêmico justamente porque são ricos em fibras. Alimentos ricos em fibras diminuem a absorção de gordura e excesso de carboidrato, viu? As oleaginosas são sementes que têm grande teor de gordura boa, certo? Como castanhas, nozes, amêndoas, pistache. Eles possuem gorduras não saturadas, mas mono ou poliinsaturadas. Normalmente, essas oleaginosas são, eles, né, têm a grande presença de vitamina E, certo? Vitamina E. Redução de LDL e aumento do HDL menor. E outro detalhe, peixes ricos em ômega 3. Vamos lá, ômega 3 é uma gordura, viu? Só que é uma gordura insaturada, logo é uma gordura boa. A gente é presente aonde? Sardinha, salmão, atum, cavalinha, certo? São fontes de algumas enzimas, como EPA e EDA, que é dihidroxi. Eu não lembro não, o nome delas não. Eu não vou falar para falar errado não. Mas são proteínas aí que são benéficas para o nosso corpo. Ação anti-inflamatória. Lembra que as gorduras ruins causam inflamação? Essa aqui é o contrário. Reduz a inflamação, porque elas reduzem a quantidade de gordura, reduzem os triglicerídeos e tem grande proteção endotelial. Azeite em concentrações adequadas, não é para você pegar o azeite, despejar dentro do prato, eita, azeite é bom, azeite é saudável, e beber 1 litro de azeite não, viu? Aí, ó, que gordura em excesso, até a gordura que é boa se torna ruim. É rico em ácido oleico, que é um éster de colesterol. O ácido oleico deriva como posso falar, de uma gordura, certo? Contém polifenóis, contém substâncias antioxidantes, melhora a saúde cardiovascular, reduz o LDL oxidado. Lembra qual é o LDL oxidado? É o pior que tem, porque ele tem antioxidantes, certo? Diminui a inflamação e protege as artérias. Abacate é rico em gordura, viu? Só que são gorduras monoinsaturadas, tem insaturações. Então, ela é uma gordura boa quando consumida em concentrações adequadas, viu? Favorece o aumento do HDL, que é o colesterol, entre aspas, bom, redução do LDL, auxilia no controle do peso, porque gera saciedade, certo? E melhora a saúde cardiovascular. Entre as sementes, a gente tem a semente de chia, linhaça e gergelim, porque são fontes, a gente acabou de ver, fontes animais de ômega 3. Aqui são as fontes vegetais de ômega 3, certo? Tem alto teor de fibras, redução do colesterol ruim, né, que é o LDL, e melhora do controle glicêmico. Alho e cebola são extremos e ótimos antioxidantes, certo? O consumo de alho e cebola melhora a função cardiovascular, melhora a função endotelial, justamente porque são antioxidantes. Possuem substâncias que ajudam no controle da pressão arterial. Renan, o abacate pode ser consumido todos os dias. Olha, nada deve ser consumido todos os dias. Como eu falei, o abacate ele é rico em gordura, né? Então, tem que ser. Eu não vou falar, porque eu não sou nutricionista. Eu vou dizer, vamos fazer uma dieta aqui. Você vai fazer isso aqui, tomar abacate 3 dias, uma vez por semana. Eu não sei dessa informação, mas eu posso afirmar que não é
bom consumir o abacate todos os dias porque ele tem muita gordura, entendeu? Mesmo a gordura sendo boa, é um alimento, inclusive o povo retira óleo, né? Faz o azeite de abacate. Mesmo tomando todos os dias, pode causar complicações. Mas tem um detalhe, tem um estudo que o consumo de abacate, independente das suas fontes, se é abacate amassado, vitamina e etc., ele é ótimo contra o câncer. Olha aí. Ele previne, né? Não é a pessoa que está com câncer vai tomar abacate para diminuir o câncer. Não acontece isso. Mas ele é bom para prevenção do câncer. Chocolate amargo, maior ou igual, né, a 70% de cacau, tem ótimos benefícios, porque ele também tem substâncias antioxidantes, certo? E também possui substâncias ali dentro que ajudam no controle da pressão arterial. Como o abacate, aqui, ó, consumir em moderação. Não é dizer, eita, abacate amargo, chocolate amargo. Ele é bom em comer 1 quilo de chocolate, viu? Apesar que chocolate, quando tá gostoso, a pessoa dá vontade de comer umas 3 barras. E beber água. Manter hidratado é ótimo. Aí você viu, foi, Marili, que nessa quantidade de abacate, 100 gramas, ela pode consumir todos os dias. Isso, eu tava vendo aqui, entre 80 gramas a 100 gramas por dia. Então é bem pouquinho, né? Pouquinho, deve comer um monte. Pela lógica o consumo. Mas quem vai fazer uma vitamina de abacate com 100 gramas de abacate? Vai dar 2 dedos de copo. Eu não Já faço. tomo inteiro, já Sozinha. É melhor pegar 1 litro de beber tudinho e passar um mês sem beber. Porque Eu tem. vou lá uma vez por mês e olha lá, para não comer tudo, senão eu trago todo no mercado. Porque se eu for beber vitamina de abacate, é um copo de meio litro. No mínimo, ainda eu bebo 2. Gente, vocês já ouviram falar sobre dieta mediterrânea? Já não foi? A dieta mediterrânea é uma das dietas mais eficazes. Não, aqui tem falando da prevenção de infarto, né? Claro, mas é uma das dietas mais saudáveis que tem, certo? E como ela é saudável, ela gera prevenção ao infarto, né? Como por exemplo, porque é uma dieta em que as pessoas elas preferem o consumo natural, vou falar assim, dos alimentos. Como, por exemplo, consumir muita verdura, como vocês observam aqui, ó. Consumir muita verdura, legumes, frutas diariamente, grãos, leguminosas, oleaginosas, azeite, peixe. E essas pessoas excluem da vida os ultraprocessados e as carnes processadas. Qual o objetivo? Reduzir o LDL, melhora o HDL e com uma alimentação mais saudável, reduz a inflamação, melhora a função endotelial, claro, como a dieta mais saudável, vai ajudar a diminuir o risco de infarto do miocárdio, certo? Eita, acabou bem assim. Aqui tem as referências, depois eu vou passar para vocês todos os artigos que eu utilizei para produzir isso aqui. Acho que foi mais de 10 artigos. E nossa aula terminou. E aí, minha Foi gente? maravilhosa, como sempre. Nossa, como é importante a uma Isso. tem pessoas que vai querer dar aula que sabe e tal, mas é porque não tem esse conhecimento, né? Graças a Deus. Tendo. E olha, parabéns, Renan. Amei essa aula. Obrigado. Mais alguém? Que aula com vocês. Olha que eu já estou botando tudo em prática, viu, Renan? Lá nos
Ótimo. É porque a Silene, ela é enfermeira, certo? E ela trabalha no lado de idosos. Então ela sabe muito bem o que eu estou falando. Gente, das outras informações será a nossa parte 2 das aulas, certo? Porque quem se matriculou aqui, uma aula gratuita sobre ciclo menstrual e nutrição. Gente, a aula tá fantástica. Se vocês gostaram dessas, quem é mulher vai amar a próxima aula, que é menstrual e nutrição. Então, quero todo mundo, quinta-feira, eu acho que a aula vai ser um pouco menor, mas fiquem preparados, ó, vamos dizer assim, fiquem preparados para a gente começar às 7h30 também. Porque se eu ver que eu ainda vou terminar a aula, se eu ver que a aula vai demorar um pouquinho a mais, certo? A gente vai até começar às 7h30. Se não, a gente começa às 8 horas mesmo. Tá certo? Tchau, tchau. Então, até a aula de quinta. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.